Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá! É um prazer estar aqui nesse painel de abertura da 4ª edição Brasil Eco Fashion Week, essa linda semana para discutir uma temática super relevante, se já era relevante e já foi muito importante nas edições anteriores. Imagina em 2020, o ano que veio, para, eu diria, nos desafiar em todos os aspectos da nossa vida. Vocês estão vendo aí uma proteção de tela especial que eu criei para esse evento. Eu roubei das praias lindas do Ceará, porque eu tenho o prazer, a honra de estar nesse painel com uma pessoa que eu admiro, que eu venho acompanhando há muito tempo, seu pensamento, a sua forma tão clara e tão profunda de debater esse tema da economia criativa, né, tema do nosso painel de hoje, que é a Cláudia de Souza Leitão, para falar muito rapidamente, né, minimamente do currículo da Cláudia, especialista em economia criativa, dirige o Observatório de Governança em Fortaleza, também no Ceará, tem especialização, enfim, tem uma vivência muito grande, porque, inclusive, dentro do governo federal, ocupou o cargo de secretária, né, da economia criativa por um tempo bastante grande, então dispensa, acho que qualquer apresentação mais formal dentro do evento. Nós temos sempre uma dinâmica muito orgânica, muito de pessoa para pessoa, né, que está conversando, convergindo, divergindo. Nós temos opiniões próprias aqui, né, sobre os temas que a Brasil Eco Fashion Week nos dá, acho que a oportunidade de trazer aqui a público. Então, eu não podia estar mais feliz de fazer esse passeio, uma linha do tempo, sobre como essa visão da economia criativa nos seus vários aspectos, desde a sua conceituação, que para o Brasil, né, Cláudia, foi um pouco diferente do que aconteceu em outros países, que eram, né, tratados como a indústria criativa. A gente já foi a tratando abrangentemente, né, como a economia criativa, nos seus vários desdobramentos. Para você, assim, muito da tua experiência, da tua vivência, da tua visão de mundo, compartilhar o que você foi colhendo de aprendizados, o que você pode compartilhar aqui conosco nessa breve meia hora, uma hora. Eu espero que passe, tá? Que o tempo renda e que a gente fique aí com essa audiência de mais de uma hora hoje. Então, muitíssimo obrigada, em nome do evento, dos organizadores. Bom, eu não me apresentei rapidamente, né? Eu sou a Amélia Malheiros, gestora da Fundação Hermann Hering, participo em todas as edições da Brasil Eco Fashion Week como apoiadora, tenho um carinho muito especial pelo time de curadores e de idealizadores dessa semana, e estou aqui para aprender com você, para, enfim, expandir toda a minha consciência e todo o meu modelo mental sobre um tema que é tão caro, especialmente nos dias atuais. Então, muito bem-vinda, fica muito à vontade, aí a gente vai trocando algumas percepções. Boa noite, Amélia. Muito obrigada por essa fala tão carinhosa, tão animada, né, sobre a minha presença no Brasil Eco Fashion Week, que está na sua 4ª edição, e que coisa boa a gente poder falar sobre economia criativa e trazer essa temática
que, de qualquer forma, ainda é uma temática pouco conhecida, Amélia. A gente vai ter que avançar muito num discurso pedagógico, é uma pedagogia, não é? Nós temos que fazer com que as pessoas fiquem à vontade com essa expressão que ela tem aí uns 30 anos no mundo. É jovem, não é? Se a gente pensar em termos históricos, não é? 30 anos não são nada. Mas, na verdade, é mesmo, digamos assim, um construto do final do século XX e do começo do século XXI. E eu queria aproveitar, portanto, esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, para tentar fazer esse sobrevoo, não é? Sobre a economia criativa nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, que me parece uma questão fundamental para a moda que, por sua vez, é um setor da economia criativa. Eu tenho aqui uma pequena apresentação, que eu vou aqui também compartilhar com vocês. Vamos ver se ela entra aqui direitinho. Perfeito, já está aparecendo. Vocês estão vendo? Já está aparecendo. Muito bem. Bom, essa discussão da economia criativa, ela realmente faz sentido, Amélia, se a gente conectá-la, não é, com os significados de desenvolvimento que a gente quer trazer ou quer discutir nesse momento, e eu acho que você foi muito feliz dizendo que esse ano é um ano inesquecível, porque é um ano em que a gente se colocou diante de uma primeira grande pandemia, não é, no século XXI, não é, onde os problemas que nós estamos vivendo são problemas de sobrevivência, nós temos que refazer modos de viver, nós precisamos refazer também os nossos significados para o que é desenvolver, o que é desenvolver-se, não é? Qual é o projeto que nós temos para o desenvolvimento do planeta. E nós não podemos pensar o Brasil separado do planeta, não é? Nós não podemos pensar Santa Catarina, o Paraná, o Ceará, o Pantanal, a região amazônica, sem percebermos que tudo isso está ligado, intrincadamente ligado, e que o Brasil precisa avançar nessa discussão sobre desenvolvimento. E a temática da economia criativa, que eu vou tratar aqui agora, é exatamente uma alternativa, não é, onde a moda se insere, e por isso a gente precisa também pensar numa moda sustentável. Não é? Nós vamos falar de um setor que pertence à economia criativa e que ele pode ser tratado de uma forma totalmente insustentável e, pelo contrário, deve ser tratado de uma forma sustentável para trazer inclusão, para valorizar a diversidade, enfim, para que realmente a gente faça, não é, da moda brasileira um ativo essencial para a economia criativa do nosso país. Então, eu queria começar, eu acho que eu tenho que, vamos ver se eu passo aqui, se vocês veem aí. Vocês estão acompanhando direitinho? Estamos, está perfeito, está ótimo. Ótimo, muito bem. Essa é uma imagem de uma praia de Fortaleza, não é? E de um grande evento que temos aqui, que eu tenho certeza que também vocês o conhecem, que é o Dragão Fashion Week. O Dragão Fashion Week hoje também não é, um grande evento latino-americano, mais até do que brasileiro, onde o Ceará, porque, na verdade, Cláudio Silveira, que é o grande empreendedor do Dragão Fashion Week, não é? Ele sempre fez questão de fazer desse evento, não é, um lugar, um espaço, não é, de discussão sobre economia criativa. Não é? Fortaleza recebeu recentemente o título da Unesco de Cidade Criativa do Design. E a gente tem que lembrar que moda é design, é um tipo de design. Então, o design atravessa os setores da economia criativa e a moda, eu diria, não é? É um dos setores estratégicos para um país que tem a diversidade regional que possui, que tem uma variedade e uma densidade de imaginários, de narrativas, de formas de viver, de invenções. Então, esse país de tanta riqueza, logicamente, que exprime essa riqueza nos setores criativos, né, que são muito informais, mas que são setores que movimentam uma economia importante para o país. Hoje nós vivemos num mundo, e eu vou dizer aqui especialmente sobre o Brasil,
onde a informalidade ela é hegemônica. Nunca vivemos um período onde talvez tenhamos uma situação tão dramática quanto a isso. O trabalho está mudando. O empreendedorismo é cada vez mais urgente. E o setor da moda vai realmente ter cada vez mais que se profissionalizar, né, para avançar numa formalização de empreendimentos que sejam capazes de produzir inclusão, de realizar esse desenvolvimento sustentável do qual eu estou falando. Então, essas meninas na beira da praia significam, não é, essa juventude que hoje trabalha com a moda, não é, e que tem talento e que tem criatividade, mas que precisa avançar numa profissionalização, que vai ter que entender mais de tecnologia, que vai ter que entender mais de gestão de empreendimentos da moda. Então, esse, digamos assim, é um primeiro grande desafio que a gente tem que vencer. Eu abro aqui a minha reflexão, Amélia, citando o Celso Furtado, porque Furtado, esse ano, se vivo fosse, faria 100 anos. É o centenário de Celso Furtado, esse grande economista, que também era sociólogo, que também era um estudioso das artes, que era um pensador da América Latina, que teve na Unesco, que trabalhou num documento importantíssimo chamado Nossa Diversidade Criadora, não é, no século passado, lá na Unesco. E o Furtado, na década de 70, dizia para nós, né, que o problema é que o Brasil estava caminhando para um desenvolvimento perigoso. E ele foi profético, porque ele falou isso há mais de meio século, né, atrás. E ele dizia, nós vamos esbarrar numa concentração de renda e de riqueza sem precedentes no século XXI, na sonegação dos direitos sociais, na precarização do trabalho e na subalternidade da inserção nacional, se nós continuarmos, não é, com o modelo de desenvolvimento que nós estamos, digamos assim, assumindo no século XX. Ele que falava que o Brasil era um país, assim como os países da África, da América Latina, países de economia dependente. Pois é, e o Brasil foi por aí. Somos até hoje, Amélia, no século XXI, o país que exporta commodities. O que são as commodities? São as matérias-primas. O Brasil exporta carne de boi, soja, minério, o suco da laranja. Então, vejam que economia pobre. Um país que tem a diversidade, que tem essa capacidade enorme de encontrar soluções inovadoras para a sua própria vida, pensando aqui nessa imensa dimensão continental onde nós nos encontramos. Como é que nós deixamos que tudo isso acontecesse? E Furtado disse isso há 60 anos atrás. Então, nós chegamos lá. Essa é uma questão que a gente precisa realmente encarar, porque a gente precisa, e aí eu continuo aqui com ele, quando ele diz assim, a gente luta pelo patrimônio cultural da humanidade, todos os povos produzem cultura, todos. O Brasil é uma referência cultural para o planeta. Mas haverá povos que contribuirão cada vez mais para o enriquecimento dessa cultura mundial, e haverá povos que vão ser meros consumidores de bens culturais adquiridos no mercado. Ter ou não ter direito à criatividade? Eis a questão. Uns produzirão e outros consumirão. Qual é o lugar do Brasil? É o que eu coloco aqui na abertura desse grande evento. Para que cada um que vai ouvir essa minha fala reflita sobre o lugar do Brasil nessa perspectiva da moda, que é o que une esse evento, para pensarmos, nós queremos produzir uma moda autoral, uma moda parecida com o Brasil, uma moda territorial que reflita a nossa diversidade, ou nós vamos consumir o que vem de fora, o produto que vem, portanto, fruto de um desenvolvimento exógeno, e nós vamos, então, aqui simplesmente sermos consumidores passivos. Eu acho que esse é o desafio da minha fala. Eu acho que é por aí que nós precisamos avançar. Cláudia, até porque esse não é um direito dado, é um direito conquistado, né? Que o Brasil precisa fazer por merecer, né? Nós temos condições plenas, você mesmo trouxe esse ecossistema, essa riqueza toda, e
apropriada indevidamente, pouco remunerada, pouco valorizada. Primeiro dentro de casa, né? Primeiro pelos próprios brasileiros, sim, que não reconhecem desde as belezas. Sim. Quando o turista, por exemplo, às vezes viaja e gasta muito mais lá fora do que apropria-se dessas belezas, sim, de todos os biomas aí que constituem esse Brasil lindíssimo, para falar da moda também, que vem muito com essa... Enfim, com essa visão de que tudo de lá fora é mais bonito, tem mais qualidade, o design é mais interessante, né? A exemplo da moda italiana, europeia, etc. Então, essa tua fala inicial e citar Celso Furtado já traz para a gente uma reflexão incrível para esse começo de conversa. Foi muito profundo isso. Obrigada. Eu acho que é importante, Amélia, a gente pensar por que nossa autoestima é tão baixa. E entender que uma das tarefas do Estado, e é a tarefa das políticas públicas de educação, é que a gente reconheça, não é, as nossas identidades e que a gente valorize o que a gente é. Eu venho de um estado onde o artesanato tem uma grande riqueza, não é? Onde o bordado, o que é feito à mão, tem grande valor. Mas a classe média, média alta de Fortaleza, sai para Miami para comprar os enxovais dos bebês, as noivas saem para comprar os enxovais, os seus vestidos de noiva, e você não acredita que, tendo o filé, a renda de bilro, o labirinto, todas as possibilidades que nós temos aqui, que a gente vá comprar, não é? E vá, na verdade, alimentar a economia de outros países e não a nossa própria economia. Então, esse aspecto do sentimento de pertença, da autoestima, do compre da gente, é essencial para uma política pública da moda. E quando eu falo de política pública, não é só política de governo, na verdade, a política que é construída por todos nós, sociedade civil, força produtiva, universidades, organizações não governamentais, as associações ligadas à cadeia produtiva da moda, não é? Governos, todos são responsáveis por essa construção de uma autoestima onde a gente possa se reconhecer como fazedores de cultura, fazedores da moda, uma moda autoral, uma moda onde eu me reconheço, onde os meus signos, os meus símbolos, minhas identidades e os meus imaginários estejam presentes. Eu queria aqui passar rapidamente por essa compreensão de que é como se nós estivéssemos ainda produzindo matérias-primas, não é, de uma sociedade extrativista, quando nós imaginamos que nós somos somente exportadores, não é, de ferro-gusa, de minérios. Nós estamos numa etapa de desenvolvimento pré-histórica e que o mundo mudou e que a gente precisa avançar para uma sociedade da informação e para essa era que eu chamo de era da criatividade, não é? A criatividade vai cada vez valer mais, porque os trabalhos, as funções táticas de repetição, mecânicas, vão desaparecer. A internet das coisas, a quarta revolução industrial vai substituir essa mão de obra. Os criativos não. Esses continuarão a existir e cada vez a trabalhar mais. É muito importante a gente entender isso, né? Que a Revolução Industrial, na sua quarta, digamos, edição, ela é fruto do avanço das tecnologias, né, e da inovação. Isso significa que cada vez mais os empregos dos setores criativos vão crescer. E a economia tradicional, a velha indústria, está já decaída, decai cada vez mais e tende a desaparecer. Então, programas, fundos, como é o caso do Programa Europa Criativa, trazem recursos para avançar em startups, empreendimentos criativos, clusters, distritos criativos, novos arranjos produtivos que permitam uma transformação dessa nossa própria estrutura industrial no mundo pós-industrial. Isso também é muito importante a gente entender, né? As ocupações criativas vão sobreviver, mas as ocupações não criativas, muitas desaparecerão. Significa que vale a pena investir e trabalhar na economia dos setores criativos, né? Por quê? Porque onde houver imaginação, onde houver a possibilidade da inovação, o trabalho está protegido. Mas o trabalho mecânico, esse vai desaparecer. Então, é muito importante entender, né, que desse mundo do trabalho serão as ocupações criativas que vão, portanto, sobreviver.
As indústrias criativas e culturais no mundo, elas têm crescido nas últimas décadas, como eu disse, são aí 3 décadas, 30 anos em que elas vão se colocando cada vez mais presentes no PIB dos países, né? Elas movimentam em torno de 3% do PIB mundial, né? Os números são falsos, porque nós sabemos que grande parte dessa economia é informal, ela não tem CNPJ. O Sebrae tem feito um movimento para a gente fazer os criativos criarem os seus MEI, né, para se tornarem microempreendedores individuais, o que é muito importante, para que a gente possa enfrentar aos poucos essa informalidade que está presente em todos os setores criativos, e especialmente também na moda. E eu estou falando aqui da moda dos pequenos, eu não estou falando da indústria da moda, não é? Que essa indústria da moda ela é muito insustentável, ela é concentradora e ela ameaça a diversidade cultural dos continentes. O crescimento da economia criativa no Brasil também é interessante, começam a surgir pesquisas, o BNDES tem alguns estudos, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro também vem estudando, e se percebe que essa economia só se analisa o que é formal, nem se sabe do informal. Ela cresce para movimentar. Digamos, se a gente tivesse aí uma visão mais clara da economia informal, ela deve movimentar entre 7% a 10% do PIB do Brasil. É muito importante a gente entender isso, não é? O que a gente consegue detectar é muito pequeno diante do que realmente é, pelo fato de que a gente está falando aqui somente das chamadas indústrias criativas formais. E esse mapeamento, quem no Brasil tem feito um trabalho exemplar, lamentavelmente é só uma federação das indústrias, que é a do Rio de Janeiro. Então, eu acho que vale a pena conclamar as demais federações das indústrias dos nossos estados para fazerem pesquisas para a gente avançar e entender realmente o campo da economia criativa nos nossos estados. Vale a pena, aqui, a quem está nos ouvindo, que a gente entenda que no século XXI a economia muda, e muda totalmente. Por quê? Porque exatamente vai ganhar força essa chamada economia do intangível, a economia do simbólico. Um produto não só tem uma serventia e uma utilidade prática. Ele carrega uma identidade, ele carrega uma forma de viver, ele carrega uma identidade comunitária. Então, a gente vai perceber que a economia do conhecimento, que também está agregada a toda uma presença das tecnologias que avançam numa rapidez imensa e que conectam as pessoas, não é, de uma certa forma, em todos os continentes, embora haja uma imensa exclusão, que a gente também não pode negar, mas é importante entender que isso afeta o trabalho. Quando a gente vê uma pessoa ainda falando em concurso público, de uma carreira para ser bacharel, uma carreira tradicional, a gente começa a perceber que esse discurso é um discurso quase old-fashioned, um discurso meio passado, e que, na verdade, o que nós estamos falando é de um século do empreendedorismo, do pequeno negócio, né? De um negócio que pode ser inovador, de um novo modelo de negócio. A sociedade do conhecimento te permite fazer um benchmarking e você conhecer como funcionam negócios de moda em todo o mundo, não é? Porque a moda é um setor hoje que ela é forte em todos os continentes e ela representa grande parte do PIB dos países. Outro dado interessante sobre o trabalho é que as pessoas não têm sempre o mesmo trabalho, elas mudam. Nós vivemos sociedades nômades, a juventude vai cada vez mais se habituar a mudar, não é, de trabalho. Há pesquisas que mostram que isso se dá pelo menos em torno de 12 vezes ao longo da vida, e que os grandes grupos que são fruto exatamente do avanço das tecnologias se tornaram as empresas mais potentes, poderosas e ricas da humanidade. Eu estou falando da Apple, estou falando da Spotify, do Netflix. Vejam que são empresas que trabalham com comunicação, com cultura, não é? E que as plataformas vão ganhando, portanto, cada vez mais importância, não é? Numa sociedade que, nesse momento, está profundamente afetada, não é? Pela impossibilidade de aglomerar. Então, nós estamos falando que a pandemia nos coloca necessariamente no mundo digital. Então, as empresas de moda também têm a necessidade de compreender essa inclusão digital que é urgente e necessária. Então, precisamos avançar
no entendimento do valor das plataformas, inclusive para o comércio de bens e serviços criativos, especialmente da moda, né? Outra questão que deve ser bem, vocês devem perceber nas sociedades do século XXI, é que o recurso mais escasso já não é o acesso, né? Acesso à comunicação. Hoje, cada vez mais, a gente tem acesso pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, não é? Ao que é produzido, não é? Há também grande possibilidade de distribuição. Mas o que é mais complicado é que você consiga a atenção das audiências que estão lá nos Instagrams, nos Facebooks, né? Por quê? Porque as pessoas, e isso é um dado interessante, a relação delas com os conteúdos que elas acessam todos os dias, todas as horas, é numa média de 8 segundos. As pessoas praticamente não param diante da informação, não param diante dos empreendimentos, diante dos conteúdos, diante dos bens e dos serviços. Então, essa rapidez onde se coloca hoje nosso capitalismo global é um problema também para os criativos. Como atrair as pessoas, não é, para realmente compreenderem o seu recado, o seu discurso, a sua empresa, o seu produto. Então, se de um lado há uma democratização de uma produção digital em plataformas, se nunca se teve tanto acesso a conteúdo como se tem agora, é paradoxal, mas, na verdade, é cada vez mais difícil de você pagar o trabalho do criador. Porque, na verdade, há toda uma série, não é, de atravessadores, toda uma série de distribuições, de piratarias, de outras questões que, na verdade, podem complicar, não é, o ganha-pão daquele que cria, não é? E não necessariamente daquele que vende, que comercializa, que exporta, não é? E o que consome não sabe, muitas das vezes, que aquele que criou é o mais fraco da cadeia produtiva. Acho muito importante a gente entender isso e entender que as CNAEs, que são as classificações nacionais, não é, das atividades econômicas, não prestigiam no Brasil a etapa da criação. Você não encontra os criadores nas CNAEs. Você não vai encontrar lá, por exemplo, o design de moda, não é? Você não vai encontrar o criador de moda. Você vai encontrar o aspecto da fabricação, da comercialização, mas não o aspecto da criação. Então, nós precisamos realmente avançar, não é, no sentido de entender, não é, de fazer algumas perguntas que são necessárias para todos vocês que estão, portanto, trabalhando com moda e que vão começar a se entender no mundo maior do que a moda, porque os setores criativos, eles colaboram muito entre si, e é importante entender que quem trabalha com moda não trabalha só com moda, mas trabalha com vários setores da economia criativa. Então, a gente tem que se perguntar qual é a criatividade que a gente quer para o Brasil, para qual desenvolvimento? Será que nós vamos passar a vida inteira vendendo somente soja para alimentar, não é, o boi e a vaca chinesa? Hoje nós vivemos dependentes da China, não é? Em que medida o Brasil é um país que tem políticas que apoiam os criativos brasileiros? Nós sabemos que não temos. A Secretaria da Economia Criativa, que foi criada no Ministério da Cultura, foi extinta, e o pior, o próprio Ministério também foi extinto. Então, nós estamos diante de um quadro onde não há mais políticas para pensarmos os setores culturais e criativos. Como é que a gente pode associar, como dizia o Furtado, quem é que tem direito a ser criativo? Eu só posso ser criativo se eu estudar, se eu tiver educação, se eu tiver direito a consumo cultural, se eu fizer escolhas. Se eu estiver fora de um processo de educação, se eu estiver fora do consumo cultural, eu não posso nem sequer ser criativo, né? A criatividade nasce de um processo de fazer escolhas, de ter direito a cardápios, né, educativos, culturais. Não é? Então, precisamos definir um sentido de economia criativa para o Brasil, não é? Entender como nós vamos poder medir essa economia criativa nos estados brasileiros. Não é? Temos que apoiar esses empreendimentos, temos que entender que a economia criativa é diferente da indústria criativa. Não é? A economia dos pequenos, a indústria dos grandes. Né? Quando a gente fala de moda, a gente tem uma tendência a juntar pequeno com grande. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, né,
nas grandes cadeias de moda do mundo, né? Se a gente for pensar na Zara, que eu acho que é um exemplo bastante interessante, né? Que é o Amancio Ortega, dono da Zara, é um dos homens mais ricos do mundo, definido lá pela revista Forbes, nos Estados Unidos, né? Aquela produção ela se dá de uma forma muito precária na origem daquela produção, daqueles artefatos que, na verdade, ferem direitos humanos, empregam crianças, meninas, adolescentes, em países onde não há proteção trabalhista, e quando o produto chega com um design maravilhoso, naquelas lojas lindas, não é? E você se anima e compra um produto da Zara, você está comprando a insustentabilidade de uma economia da moda, e é preciso que você tenha senso crítico para isso. Então, eu estou aqui fazendo questão de dizer que a gente que trabalha com moda tem que analisar, não é, a indústria da moda, não é, e a necessidade de nós apoiarmos os pequenos, os autorais, aqueles que não têm condição, não é, de abrir grandes espaços e que nem são aceitos nos grandes espaços, nas grandes lojas departamentais. Não é? Então, é um jogo muito injusto, é um jogo muito cruel, não é? Entre grandes e pequenos, a indústria criativa e os pequenos profissionais, empreendedores da economia criativa. Que habilidades nós temos que desenvolver para avançarmos nessa economia criativa? O que é que se espera de alguém que trabalha na moda? Você tem que entender de gestão? Vai ter que entender de gestão. Você vai ter que entender de logística? Vai ter que entender de recursos humanos? Vai ter que entender de tecnologia? Então, nós vamos também ter que profissionalizar os nossos criadores, né? Para que eles também possam, no caso do empreendedorismo, tocar os seus negócios sem risco de mortalidade. Essa questão é muito importante. Então, a economia criativa são as dinâmicas econômicas que vão desde os ciclos de criar, produzir o que eu criei, distribuir aquilo que foi produzido para chegar no mercado. Então, a economia criativa são dinâmicas econômicas de setores. Desculpe. Tá muito... deixa eu te dar 2 minutos para você recuperar a voz e dizer assim, todas as tuas reflexões agora são absolutamente profundas e pertinentes. Tanto, Cláudia, que numa visão mais atualizada de sustentabilidade, essa palavra tão... acho que traduzida, acho que de tantas formas e com tantos conceitos sempre muito colocados em julgamento, mas numa visão atualizada, a cultura entra numa fluxonomia, chamada fluxonomia 4D, que é a base da sustentabilidade, onde você começa pelo cultural. No cultural, da cultura, do semear é que se plantam as sementes. No meio ambiente, no segundo pilar da sustentabilidade, através das pessoas, com uma colheita no econômico igualitária, trazendo para todos os stakeholders que interagem desde esse processo inicial cultural, esse ganho, essa prosperidade, diferente do que foi entendido no passado, né, os 3 pilares, o ambiental, o social e o econômico, que já contemplavam muito mais do que só o econômico, que imperou durante todo o capitalismo, toda a Revolução Industrial, toda a concentração de poder, a gente passa por um entendimento que a cultura se torna, dentro de uma fluxonomia 4D, né, segundo a Lala Zenk e outras pesquisadoras, né, futurólogas e pensadoras desse tema, que trazem exatamente o que você está falando da importância, né, dessa apropriação, entre aspas, né, da boa apropriação cultural para fazer com que essa criatividade se reverbere durante todo um processo com ganhos muito mais equitativos. A criação, Amélia, ao consumo. Exatamente. É preciso. Exatamente. E aí a gente tem que falar de comércio justo. Nós temos que falar de sustentabilidade de todos os elos. Nós não podemos abrir mão dessa reflexão e eu acho que ela é fundamental para o seminário que vocês estão, então, construindo e que eu estou tendo a honra aqui de abrir. É muito importante entender que a economia criativa ela atravessa vários setores, ela é transversal, ela tem rebatimentos do turismo, ela tem uma relação com a propriedade intelectual, ela está relacionada ao avanço das tecnologias. É um conceito que não está fechado, é um conceito em evolução, mas nós temos que estar atentos realmente a esses conceitos para que a gente não
não misture aí gato por lebre, né? Não chame de economia criativa o que é insustentável. Nós precisamos aqui definir um conceito de economia criativa baseado nesses princípios que eu estou apresentando agora. Na minha leitura, esses princípios são essenciais para a gente pensar a moda. Um empreendedor criativo, a economia criativa que a gente quer no Brasil, ela precisa beber na diversidade cultural e retroalimentar essa diversidade. O que você estava dizendo, a diversidade cultural é a nossa galinha dos ovos de ouro. Se a gente mata a galinha, mata os ovos e mata tudo. Se nós tornarmos, né, o Brasil um país que só tem produto industrializado made in China, nós estamos perdidos. Então, o que, na verdade, nos permite a distinção e, digamos, o soft power no mundo é porque nós somos o país da grande diversidade cultural. A sustentabilidade é um outro princípio essencial. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade... Veja o problema da grande moda, a questão da reciclagem, dos resíduos, do lixo, né? A moda é, por sinal, um dos setores... Para não falar da água, né? Do plantio do algodão até o pós-uso, né? As crises hídricas que vivemos aí para nos contar. E que a conta vem para todo mundo, né? Ainda que seja grande indústria, o vetor de transformação, porque pelo impacto grande que ela causa, ela também precisa, na contrapartida, ser a mitigadora e a transformadora em igual proporção. Eu diria que para nós, consumidores, o mercado está dado também, né, Cláudia? Isso. Não tem muito como colocar na mão de governo, você mesmo falou, não adianta esperar só a política pública, não adianta esperar que venha. A pressão vem de todos os lados, de todos para todos, para que a gente possa fazer uma evolução. E vamos pensar que política de governo é de governo, política pública é nossa. É nossa. Né? A palavra pública precisa ser reabilitada, né? Então, verdade. Inclusão é essencial. Eu não posso fazer uma economia criativa onde eu só estimule a concentração de renda, né? A inclusão de poucos em detrimento da exclusão de todos. Nós não podemos mais admitir isso. O Brasil é um país, né, onde nós temos aí 40 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. 40 milhões é imenso. Então, nós precisamos falar de uma economia que inclua e não que exclua. Então, a inovação é um outro princípio essencial. Não é? Nós temos que desenvolver tecnologias, e o Brasil é um país rico de tecnologias sociais, de invenções, de alternativas de sobrevivência. Nós criamos moedas criativas, nós somos capazes de criar políticas do comprar no território, nós temos formas muito interessantes, né? E programas. O Brasil já foi uma referência mundial de programas voltados à diversidade, à inovação, não é? E a essa inclusão. Nesse momento, nós não estamos vivendo, digamos, um dos nossos melhores momentos, mas eu acho que é importante entender que quando a gente fala de economia criativa, está falando desses princípios. Vamos pensar nesses princípios para a moda. A diversidade cultural na moda, a inclusão produtiva na moda, a sustentabilidade na moda e a inovação. O que é que isso significa? Não é? Esses são os desafios da economia criativa que eu queria apresentar para vocês. Nós vamos ter que vencer esses desafios também na moda. Nós precisamos de informação sobre a moda. Nós temos que ter diagnósticos, mapeamentos, censos. Nós temos que saber qual é o valor da economia da moda no Brasil. Nós temos que ter uma conta satélite da economia criativa no Brasil e que seja capaz de medir essa economia em todos os estados brasileiros. Depois, numa perspectiva também municipal, entendendo as capitais, os municípios grandes, médios, pequenos, para entendermos, a gente só pode formular política se tem informação. Se eu não conheço o campo, eu não posso fazer nada, eu vou ficar ali numa sala escura. É preciso fomentar esses empreendedores, não é? Esses empreendedores sofrem, eles não têm linha de crédito orientado, eles não têm fundos garantidores, não têm bancos que apoiam, muitos vivem à procura de um edital aqui, um edital acolá, uma ajuda aqui, outra acolá. Quer dizer, nós não temos aí bancos que compreendam, nem os bancos públicos, né? Governamentais, o próprio BNDES, né? O Banco do Nordeste, os bancos Caixa Econômica, Banco do Brasil. Nós teríamos que ter microcréditos para os setores criativos, porque às vezes você tem uma ideia na cabeça e você não tem como realizar, você não tem uma contrapartida. Então, como é que faz esse criativo? Que ajuda ele tem para ver o negócio dele incubado?
Que consultoria ele tem específica para entender como é que o produto dele deve ser colocado no mercado, quais são as questões de gestão que ele tem que aprender. Então, há muito desamparo dos pequenos empreendedores dos setores criativos no Brasil. Nós precisamos de leis, marcos legais, não é? Para apoiar essas dinâmicas de criação, produção, distribuição, difusão, comercialização, exportação, para chegarmos no consumo. Para isso, precisamos de leis. Então, leis municipais, leis estaduais, leis federais, não é? Marcos, como o Marco Civil da Internet, marcos regulatórios, que sejam capazes, não é, de estabelecer, não é, a proteção desses profissionais, que muitas das vezes pagam imposto em cascata, não têm qualquer tipo de proteção, não encontram isenção fiscal. O Brasil é um país que dá muita isenção fiscal para os grandes, né? Mas não dá para os pequenos. Então, esse é um problema que é preciso tratar na questão do desafio do fomento. Precisamos de uma educação, precisamos de cursos tecnológicos, educação profissionalizante, técnica, para a economia criativa brasileira. Nós temos, não somente no Brasil, que formar bacharéis, através de bacharelados, ou professores através de licenciaturas, mas nós precisamos de cursos tecnológicos, cursos mais curtos e cursos mais voltados ao empreendedorismo. O Brasil está muito atrasado nisso. O país que começou essa ação foi a Austrália. A Oceania hoje é uma referência para nós. Nova Zelândia, Austrália, toda a Ásia, né, já vem estudando essa economia criativa. O Caribe já tem coisas muito interessantes aqui perto de nós, mas o Brasil continua formando só para as profissões imperiais, os velhos cursos, né? Cursos, às vezes, muito teóricos, muito velhos, desassociados, né, do mundo que nós estamos vivendo. E aí, resultado, o indivíduo faz aquela formação, sai, é egresso e não tem trabalho, e não consegue se incluir numa cadeia, num arranjo produtivo. A gente tem que realmente melhorar as nossas formações para que elas sejam mais práticas. Precisamos de infraestrutura para produzir, para criar, para produzir, para comercializar, né? Para fazer circular. Às vezes a gente tem um bom produto e esse produto é refém do território e eu não consigo distribuir. Às vezes o produto é distribuído por um atravessador que coloca o produto com o preço lá em cima e ele chega na ponta caríssimo e, na verdade, o criador e o produtor ficam praticamente fora. Então, quando a gente não tem uma política no país, esse empreendedor acaba vítima desses atravessadores, ou então tem produto e o produto não consegue, ele está ali parado, não é? E você não consegue fazer o circular. Esse é outro drama da economia criativa brasileira. Só para vocês perceberem aí um pouco desses setores criativos, eles são definidos pela ONU através de dois braços: o braço do comércio, que é a UNCTAD, e o braço da cultura, da ciência e tecnologia e da educação, que é o braço da Unesco, não é? Então, os setores criativos, eles são divididos em nucleares, são 4 grandes setores: o setor do patrimônio cultural, onde entra museus, sítios arqueológicos, paisagens, reservas naturais, porque natureza é cultura, não tem mais separação de uma coisa com outra. Ambas representam patrimônio cultural. A paisagem é fundamental, não é? As artes são essenciais também, são essas que aparecem em verde, e aí todas as artes, dança, teatro, música, circo, né, festivais, feiras, festas, concertos, né, artes visuais, não é, as artes digitais, não é, o artesanato, não é, toda a parte do que é feito à mão. Depois entra as mídias, que também são considerados setores criativos, e aí toda a parte de editorial, de livros, com todos os suportes, sejam eles em papel, digital, as publicações, toda a área de audiovisual, as mídias interativas, as chamadas novas mídias, o streaming, os conteúdos dos videogames, os conteúdos de rádio, TV, de internet, tudo isso é setor criativo da economia criativa. E, por último, entram aí em roxo as chamadas criações funcionais. É aí onde está a moda, design de moda. Entre os designs, design gráfico, design de interiores, design de cidade, design urbano, arquitetura, publicidade, urbanismo, todos esses são setores da chamada economia criativa.
Existem setores relacionados à economia criativa na visão da Unesco e da UNCTAD. O turismo é um setor correlato, que tem um papel fundamental, nós sabemos da necessidade, da importância da moda para o turismo também no Brasil. Imaginem para países que são referências da moda no mundo, a relação direta, não é, que Paris sempre teve em relação à moda, e essa relação com o turismo. Não é à toa que Paris é a cidade mais turística do mundo, não é? E toda a relação com os esportes, lazer, não é? Parques temáticos, a diversão, tudo isso também faz parte dos setores que se relacionam à economia criativa. Então, essa divisão, não é, dos chamados setores criativos nucleares, dos relacionados, aí vem as chamadas atividades de apoio, que são as indústrias tradicionais, porque a confecção ela é uma indústria tradicional. A moda é um setor da economia criativa. Quem transforma a confecção é a moda. É a externalidade da moda que transforma a confecção, no caso, para a gente entender como a economia criativa é fundamental para as economias tradicionais e para a indústria tradicional. É o design que transforma, não é? A indústria tradicional da TV, a indústria da geladeira, do fogão, a indústria do tênis, né, produzido, do sapato, a indústria moveleira, tudo isso muda pelo design. Então, uma coisa é a indústria tradicional, outra coisa é o design que vem agregar valor, agregar identidades e funcionalidades aos produtos produzidos pela indústria. Por isso, essa visão da geração do PIB, da economia criativa, em relação ao todo da economia, né, de qualquer país, a gente falou, e você trouxe dados aqui do Brasil, ela é tão subdimensionada. Porque quando você coloca essa perspectiva de que essa externalidade que é ali que se captura o valor, afinal de contas, senão todas as camisetas, todas as calças jeans, todas as roupas seriam iguais, não haveria diferenciação de marca, e nós só usaríamos roupa para nos cobrir, para nos proteger. Exatamente. Nós não usamos roupa só para nos proteger e nos cobrir, é para mostrar nossa identidade, expressar nossa cultura, enfim. Então, exatamente. Por isso, né? Somos animais simbólicos. Exatamente, fazer essa correlação. E eu diria ainda, Cláudia, que se teve um gap que os economistas deixaram de cobrir com uma literatura muito pouco consistente, é sobre esse papel da economia criativa mesmo na geração do todo da economia, né, nos diversos países, no Brasil em especial. Realmente você trouxe, eu acompanho esse relatório da Firjan desde 2003, né, quando ele iniciou, começou a ser feito. Santa Catarina, no observatório da Fiesc, também faz um recorte, mas ainda não tão profundo como o da Firjan, e essa sua sugestão de que todas as federações com seus observatórios pudessem trazer esse recorte, faria com que esse profissional, pouco valorizado, inclusive, e muitas vezes até pouco desenvolvido por um sistema que forma para ser absorvido dentro de uma indústria que está deixando de existir, né? Aquela indústria tradicional. Então, eles saem das faculdades hoje sem encontrar mercado de trabalho. Poderiam ser insumos para essa educação, que já não é mais a educação do futuro, é a educação do presente. A pandemia fez com que a gente vivesse 5 anos em 5 meses, em 10 meses. Trouxemos tanta coisa que nem imaginava que podia ser feito. Você vê que aí os arranjos institucionais entram apoiando os setores da economia criativa, e eu não posso falar dessa economia se eu não falar nos institutos de pesquisa, nos observatórios, nas fundações de apoio à pesquisa, nas secretarias de ciência e tecnologia, nas agências de fomento, nos bancos, nos órgãos públicos. Tudo isso precisa estar apoiando e criando esse ecossistema favorável para a economia criativa crescer, e ela pode e deve ser tratada, né, como setor, mas ela realmente produz riqueza no território. Então, é por isso que a palavra criatividade começou a ganhar uma espécie de adjetivo que qualifica um tipo de visão política e de desenvolvimento para os países, para as cidades, né, para os distritos, e aí surgem, né, eu coloquei aí propositadamente para vocês verem, né, as indústrias criativas na universidade, os planos de desenvolvimento, os relatórios, né, o programa Espanha Criativa, o programa Inglaterra
criativa, Reino Unido criativo, né, a Colômbia criativa, todo o trabalho que Portugal vem fazendo, desenvolvendo territórios criativos, as cidades criativas. Então, isso é um conjunto, né? Fala-se o programa o próprio fundo da Comissão Europeia, chamada Europa Criativa. Então, a palavra criativa não é uma palavra vazia, ela significa uma visão de desenvolvimento que considera estratégicos os setores da economia criativa, né? Vejam aí, por exemplo, um pequeno exemplo, né, de uma rede mundial de distritos criativos no mundo. Esses distritos, hoje, eles se relacionam entre si, cada vez mais existe uma paradiplomacia entre cidades, que não passam mais pelos países, pelos corpos diplomáticos, eles acontecem da cidade, a cidade criativa, não é? De Buenos Aires, ela se relaciona com a cidade criativa da Cidade do Cabo, porque são ambas cidades do design, e aí outras cidades têm outros interesses na área de audiovisual, e Singapura vai se relacionar com Sydney, e Fortaleza, que é uma cidade do design, na perspectiva do design social, vai se relacionar com a Cidade do Cabo, que é outra cidade, capital da África do Sul, que é muito desigual, temos os mesmos problemas, que é a desigualdade. Então, os distritos vão surgindo, trazendo para territórios das cidades esses clusters dos setores criativos, na moda, na música, na produção cultural, nas artes cênicas, no artesanato, no design, no desenho urbano, nos festivais, nos espetáculos, no audiovisual. Então, Hong Kong, Oklahoma, Edimburgo, Lisboa, Catalunha, no caso, com a nossa bela Barcelona, são exemplos de cidades, como é o caso de Lisboa, né? Eu faço questão de falar de Lisboa, porque aqui pertinho de nós temos o nosso país irmão, onde realmente a cidade de Lisboa e hoje várias cidades portuguesas transformaram a economia portuguesa numa economia criativa, reconhecendo esses setores do design da moda, do design de objetos, do design de interiores, da bebida, da comida, da culinária, da gastronomia, do turismo cultural e criativo como essenciais para a transformação e a reinvenção do país. Eu estou falando aí do Hub Criativo do Beato, porque esse vai ser o maior hub criativo da Europa. É uma velha fábrica de canhão, um complexo fabril do Exército, que simplesmente agora já está, parte dele já está inaugurada. Esse ano, por causa da Covid, isso também tomou um passo mais calmo, mas isso ano que vem é o ano da economia criativa para a UNCTAD, deve haver a inauguração de todo esse grande espaço de 35 mil metros quadrados. Todo esse equipamento está ligado à prefeitura da cidade de Lisboa. Câmara Municipal quer dizer prefeitura, como a gente diz aqui, e eles chamam isso a Startup Lisboa. Significa uma cidade criativa, empreendedora, inovadora, precisa de espaços que sejam voltados aos empreendedores criativos. É o caso também, em Lisboa, da chamada LX Factory, que é um espaço de uma parte da cidade que estava praticamente abandonada e que ela é refeita toda por profissionais da economia criativa, com exposições, concertos, performances, workshops, livrarias, teatro, cinema, conferências. Então, esses setores todos juntos colaborando, não é? E isso tudo atraindo turista, e isso tudo mudando a realidade e o PIB da cidade. No caso de Fortaleza, que nós nos tornamos cidade criativa do design, estamos, nesse momento, construindo um distrito que envolve 2 grandes bairros da cidade de Fortaleza. E eu queria só chamar a atenção para os aspectos mais importantes da constituição de um distrito criativo. Primeiro, investimento em P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se eu não tenho esse tipo de política, eu não posso ter um bairro criativo. Porque o bairro criativo ele vitrina
exatamente o design da cidade, o design urbano, não é? Os equipamentos da cidade, que vai da parada de ônibus ao banco da praça, não é? Aos espaços de fruição cultural. Tudo é importante, tudo é design. Revitalização de espaços públicos para o consumo coletivo, novos negócios voltados aos setores criativos, a requalificação e a valorização do patrimônio cultural, histórico, edificado, não é? Isso envolve as igrejas, os corredores, né? A arquitetura, os prédios com valor histórico, tudo isso é fundamental. A infraestrutura para os negócios criativos, banda larga, espaços de coworking, espaços para acolher startups, para empreendimentos coletivos, mobilidade urbana, necessidade de acesso, de rapidez, uma mobilidade mais humana, mais sustentável, menos carro, mais bicicleta, mais outros meios de mobilidade. Habitação popular, distrito criativo é onde mora gente que ganha menos, não é onde moram os ricos, não. É preciso entender isso. É exatamente a habitação popular. Isso nasce na Austrália, nasce exatamente lá em Brisbane, a capital do estado de Queensland, que cria um primeiro distrito criativo e chama as pessoas com mais necessidade para morar do lado da universidade, e aí criam o que eles chamam de precinct, que é o distrito criativo da cidade de Brisbane. Então, a moradia social ela é subsidiada pelo governo para trazer pessoas mais simples para tomar café do lado dos professores doutores da universidade, no mesmo café. E é quando você começa a juntar e fazer um mix social, é que você começa realmente a tornar sustentável um território. E, logicamente, a questão ambiental, que é da ordem do dia, áreas verdes, praças, parques, espaço para piquenique, para criança, velho, adulto, todo mundo está na rua, todo mundo está à sombra. Esse sentido de cidade criativa vem sendo trabalhado desde aí, os anos 2000, pela Unesco. Não é? Hoje temos aí uma rede de cidades criativas. Essas cidades elas atendem às vocações dos setores criativos, as cidades do design. O design pode ser em todas as áreas, portanto, as cidades da moda, do design da arquitetura, do design urbano, não é? Então, cidades da música, cidades da gastronomia. Essa chancela é importante, ela favorece uma série de vantagens para cidades que podem se relacionar com outras cidades, não é? Isso atrai o turismo, isso define, portanto, uma estratégia de apoio à criatividade municipal, e essas são as cidades criativas brasileiras. Para quem está nos vendo, que talvez não saiba desse programa, nós já temos aí cidades da gastronomia, Belém, Paraty, Florianópolis e Belo Horizonte. Na música, só temos Salvador. João Pessoa é a única cidade do artesanato. Santos é a única cidade do audiovisual. E as 3 cidades do design são Curitiba, Brasília e Fortaleza. Tem espaço para muito mais cidades, né? Tomara que outras cidades queiram se candidatar. Esse mapa pode ficar mais diverso, é verdade. E olha, a nossa conversa está ótima, a gente já entrou na primeira hora de conversa, mas ainda tem mais papo, eu acho que a gente ainda vai conversar mais um pouco. A gente pode continuar, eu vou passar aqui mais rapidinho, eu só queria chamar a atenção para a necessidade de se pensar territorialmente a economia criativa nessa lógica da tríplice hélice, governos, universidades e empresas. Essa tríplice hélice é uma coisa muito antiga nos estudos de planejamento de administração, mas, no entanto, o Brasil tem grande dificuldade de trabalhar nessa perspectiva. Então, se a gente quer falar de cidade criativa, território criativo, bairro criativo, nós precisamos envolver esses stakeholders. Esses são parceiros essenciais, não é? Lógico que a quarta ponta é a sociedade, não é? São os indivíduos, é a população, não é, que tem que apoiar, não é, essa criatividade. Eu vou passar aqui muito rapidamente, né, para se entender que hoje o mundo todo está trabalhando. Aqui é o caso de Portugal, a cidade do Porto, né? Cidades cosmopolitas que falam várias línguas, cidades que se conectam com o mundo de uma forma direta, não mais pelo governo federal, mas a cidade com a outra cidade. No caso aqui, a cidade conectada pela cultura, pela criatividade, pela moda, não é? É um exemplo. O design está em tudo, atravessa os setores criativos, como a gastronomia,
não é? Os espaços vazios das cidades podem ser ocupados, não é? E a população ela é partícipe. Se eu tenho uma casa abandonada, eu posso fazer um pomar, eu posso fazer chamar um artista de rua e ele vai fazer um trabalho na parede. Então, é possível transformar a cidade e fazer da cidade a cidade que é a cidade que eu quero, não é? E, evidentemente, que essa cena da mesa na rua é uma cena de aglomeração que, nesse momento, nós não podemos viver. Mas as cidades estão cada vez mais, e depois da vacina, isso certamente se retomará, não é? Elas estão ocupando cada vez mais a rua, o espaço público é mais importante que o espaço privado, não é? Há várias formas de você sinalizar, não é? A ação do turista, que vai conhecendo a cidade através da semiótica, de indicações, de formas muito simples, né? De você se sentir incluído e de você perguntar que cidade é essa, que cidade essa cidade pode ser. Acho que todos nós temos que pensar nas nossas cidades, né? Como é que nós podemos contribuir todos e sermos co-criadores, co-produtores. Isso é cidadania, não é? A Vera é uma cidade que tem trabalhado muito bem a questão do turismo e do turismo criativo. Aí é Guimarães, que foi capital europeia da cultura. Vejam realmente aí a aglomeração, isso tudo é pré-pandemia, mas vejam o lugar dos videomapping, cada vez mais os eventos audiovisuais, né? Cada habitante participa e produz o espetáculo, né? E isso é uma coisa muito bacana da gente entender que a cidade é nossa e que, através da economia criativa, eu posso fazer da minha cidade uma cidade que pareça comigo. Eu queria dizer que as marcas das cidades vêm sendo trabalhadas e essas marcas são produzidas também pelo design. E essas marcas produzidas e são compartilhadas, e são votadas, e são discutidas na cidade, elas se adaptam, não é, a vários empreendimentos criativos, né? Essa marca de Guimarães, por exemplo, aqui são estudos que têm a ver com a moda, que têm a ver com tecido, que têm a ver com os diversos padrões com os quais eu posso trabalhar numa empresa. Essa é uma empresa que vende botão e que trabalhou lá em Guimarães, não é? A marca de Guimarães nas suas caixas, não é? Isso é uma coisa que mostra aí a apropriação da moda, não é? Para a marca de Guimarães, não é? Os batons aí que fazem, não é? A caixa, as lojas que vendem doces, não é? Que também trabalham e que também fazem a sua leitura da marca, não é? De Guimarães, que é uma cidade amuralhada, mas também é um coração, não é? Olha o exemplo da tabacaria, não é? Da loja que vende, e o próprio desenho da loja na parede, a própria estrutura também lembra o coração da cidade. E quando a marca é tatuada no corpo, né? Parece que, então, você está carregando com você a sua cidade. A relação, então, é de afeto, né? Eu acho que isso também é muito importante. Eu penso que essa visão está aí, a marca, portanto, da Prefeitura de Guimarães, né? Nos leva a gente pensar sobre as marcas das nossas cidades, né? Onde é que entram os setores criativos para discutir a marca das nossas cidades brasileiras? Em que medida essas cidades, os governos municipais compartilham essa compreensão de que cada cidade tem uma identidade e essa identidade pode se transformar em produtos, em bens e em serviços, né? Eu não vou falar aqui sobre esse diagnóstico dos empreendimentos criativos, porque, na verdade, o nosso tempo está acabando, mas eu queria dizer o seguinte: a diversidade cultural, eu vou pegar só o tema aqui, não é? Ela precisa estar presente na moda brasileira. Os empreendedores precisam trabalhar os negócios, então a gestão é essencial. Nós precisamos trabalhar nas fontes de financiamento para que as empresas possam ter capital para trabalhar. Nós precisamos também de promoção, promover os nossos produtos. Essas 4 dimensões são essenciais para a gente entender, não é? O que é que precisa, o que é que a economia criativa precisa. Ela precisa mesmo, para que ela tenha sustentabilidade, eu vou acabando por aqui, nós precisamos avançar na gestão de empreendimentos que possam fazer da economia criativa uma alternativa
para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil pode ser um dos maiores exportadores de moda do mundo. O Brasil pode ser um dos maiores exportadores de design de todos os modos do mundo. Nós temos potencial para isso, e não sou eu que estou dizendo, não é? Esse reconhecimento é um reconhecimento, né, de todos os especialistas. O Brasil é um celeiro, né, de imaginários, é um país da diversidade ambiental, é um país onde as nossas matérias-primas, elas estimulam as nossas imatérias-primas. Então, nós, para realmente estarmos afinados com a Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, nós precisamos transformar os negócios criativos numa estratégia de desenvolvimento do Brasil, uma estratégia clara. É responsabilidade dos setores produtivos, mas é dos governos, né? Todos nós temos que trabalhar e reconhecer a importância desses profissionais e lutar junto aos políticos que nós vamos eleger domingo, né? Nós vamos eleger prefeitos, vamos eleger vereadores. Qual é a pauta de economia criativa que eles têm? Quem está protegendo aí o setor da moda? Quem está preocupado com a questão da diversidade da moda, da promoção da moda, da legislação para a moda? Quem está preocupado com isso, com a consultoria para os pequenos? Nós precisamos de representantes políticos. A política não pode ficar longe de nós. Ela serve aos nossos interesses. Ela tem que servir para os nossos interesses. Por isso, nós precisamos avançar tendo indicadores culturais para medir essa economia criativa nos estados e nas cidades. Nós precisamos transformar esses negócios, não é? Realmente em negócios que tragam a juventude brasileira para dentro desses empreendimentos. Nós precisamos reconhecer as culturas tradicionais populares, mas também as culturas periféricas, contemporâneas. Nós precisamos avançar com uma visão de cultura mais ampla, integrar, não é, os setores da cultura, da criatividade nas cidades, e especialmente nos ambientes mais vulneráveis. Nós precisamos avançar na criação de territórios criativos, nós precisamos humanizar as nossas cidades, avançar com um turismo cultural e criativo, um turismo de experiência, que o turista conheça, não é? Aquele grupo de mulheres que trabalham com uma determinada atividade artesanal e que eles possam, aquele turista, bordar junto com aquela mulher, conhecer aquela família, essa visão do turismo de experiência, do turista co-criador, é a última visão de turismo que se vem trabalhando agora na Europa e nos outros continentes. Então, entender que economia criativa e turismo é uma dobradinha essencial, e que nós precisamos avançar para a sustentabilidade dos nossos territórios, enfrentando a violência, garantindo direitos culturais, permitindo o compre da gente, condições de acesso a crédito, legislação adaptada, tudo isso para que a gente possa realmente avançar numa perspectiva de um ecossistema favorável para essa economia criativa em todo o país. Os desafios são enormes, mas eu acho que o Brasil ainda será uma liderança, na minha leitura, dos setores da economia criativa, nessa perspectiva do pequeno e não do industrial, do produto em série. Vamos separar moda das modas autorais, vamos separar a indústria da moda dos empreendimentos de moda, dos pequenos empreendedores. Tem gente fazendo coisas incríveis nas periferias das grandes cidades, moda autoral, discussões sobre sustentabilidade, a questão do preço justo, a questão dos insumos, da qualidade dos produtos a serem utilizados, a preocupação com o planeta, que todo ele está nas nossas mãos. Se nós não acordarmos para isso agora, nós não entraremos no século XXI que nós desejamos, que é o século em que nós precisamos vencer essa velha visão industrial poluidora, insustentável, e avançarmos para um mundo menos concentrador, menos poluidor, mais justo e mais sustentável. Queria deixar aqui esse recado para vocês, agradecer demais a escuta de todos que vão nos ouvir,
Amélia, você foi uma grande interlocutora. Eu queria passar a palavra para você encerrar, e dizer que a gente, enfim, estou sempre disponível para discutir a economia criativa a partir dos setores, e que o evento seja um sucesso, e que os empreendedores de moda que estão aqui nos escutando saiam estimulados para avançar nos seus negócios, nos seus empreendimentos, mas entendam a sua responsabilidade territorial. Nós não podemos delegar isso para prefeitos, para políticos. Nós é que fazemos o nosso território. E os negócios criativos, eles são profundamente acolhedores. Eles carregam a memória, eles carregam as tradições, eles carregam as histórias dos nossos ancestrais, eles resolvem os problemas da comunidade periférica, eles têm uma cultura de paz, eles têm grandes externalidades positivas. Os negócios criativos são, por natureza, sustentáveis. Por isso que, quanto mais negócios criativos, melhor para a diversidade brasileira, melhor para a nossa sustentabilidade. Porque a escala se dá na soma de cada parte, né, Cláudia? E não na concentração de poucos. Foi absolutamente irretocável, foi uma aula, mas mais do que isso, foi uma inspiração, foi um passeio pelo mundo. Saber que deu certo em tantos lugares, ainda que a gente diga que não importa a cultura, né? Porque cultura se dá pelo conjunto das suas características, símbolos, rituais, como você bem trouxe. Olhar Guimarães, olhar outros lugares que você trouxe como referência, a própria Florianópolis, que está aqui tão pertinho, né? Eu falo de Santa Catarina, mostra que é possível, mostra que o esforço vale a pena, e não só precisamos, nós podemos e devemos. Eu quero acrescentar outros verbos a todos os teus precisamos que você trouxe. Podemos, devemos, temos a obrigação de fazer esse século para as pessoas. Nós já fizemos no passado a construção, né, de um pensamento, distanciado, parecendo que as pessoas não eram, eu nem vou dizer partícipes, né, de um movimento global para o desenvolvimento sustentável do planeta. Parece que nós estávamos à parte disso, era nós contra eles, grandes contra pequenos, o poder, né, enfim, das forças aí que sempre estão se opondo. Polaridades que, sim, constroem diversidade e contraste, são sempre importantes, mas me parece que o século XXI é um século da solidariedade, da co-construção, da participação. O colaborar é laborar com colaboração, né? Acho que a etimologia da palavra nos ensina tanto. Para mim foi uma honra, um aprendizado. Eu ficaria de verdade mais 2, 3 horas, faria, como falei no início, um workshop aqui sobre economia criativa. Brasil Eco Fashion Week está de parabéns por trazer esse painel de abertura. Foi de verdade, assim, uma reflexão profundíssima, como poucas vezes eu tenho tido a oportunidade, né? Não à toa aqui trazendo na visão de uma socióloga uma conversa tão estruturada, tão bem comunicada, como você nos brindou nessa conversa, e eu só posso, em nome de toda a organização e de todos que estarão nos ouvindo, fazer coro aqui e dizer que honra que foi ter você conosco, Cláudia. Absolutamente obrigada, uma gratidão imensa por tanta reflexão, por tanta inquietação que você nos deixa. E é bom, né, que a gente saia inquietos, que a gente saia pensando em quem a gente vai votar, em quem a gente votou, né, em quem a gente está trazendo para a nossa vida, né, na nossa esfera mais particular, mas também para a nossa esfera maior. Eu acho que isso é super importante. Então, muitíssimo obrigada, e a gente encerra aqui esse nosso lindo painel. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até logo. Acho que agora dá para dar uma encerrada aí na gravação, né? Mas, menina, como passa rápido o tempo. Eu queria ficar te ouvindo, mas quando eu olhei no relógio, falei, eu vou dar um toque para ver se dá, se a gente dá uma acelerada ou não dá. No fim, você já estava assim caminhando mesmo para as suas considerações ali dos 20 últimos minutos, e deu para fazer fechamentos belíssimos com todo o contexto que você precisava trazer. Para mim, não perdeu nada, tá? Ficou profundo onde tinha que ser, um pouco mais denso, um pouco mais leve aqui ou ali. Exemplos ótimos, provocações incríveis, demais. Que bom, tomara que todos gostem. Olha, tenho certeza, vai ser o mais acessado aí. Não sei se o Rafa está aí. Está aí? Não sei se ele está aí. Rafa?
tá mil com o evento, meu Deus do céu, perdeu a chance de estar conduzindo esse painel aqui, me deu essa honra, e eu fiquei agradecidíssima, assim, quando soube que era você, porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou realizar aqui um sonho de ter essa interação contigo. Imagina, foi um prazer. Seguimos conectadas aí. Ficamos conectados, muito obrigada, um abraço para vocês, acho que podemos sair. Quando vier para Santa Catarina, não esqueça, né? Eu sou a gestora do Museu Hering, da Fundação Hering, a gente tem um trabalho lindo aí de 85 anos pelo empreendedorismo na moda. Vou te visitar. Olhamos para os pequenos, tudo isso que você falou para mim faz um sentido danado, enfim. Beijo, querida. Que bom. Beijo grande. Beijo. Fica bem. Parabéns. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Igualmente.